Boa noite a todos. Bem-vindos ao estudo do Evangelho Rede Vivo. E dando continuidade ao estudo interativo do Evangelho segundo Mateus, eu vou pedir para Thelma fazer a leitura da nossa página inicial e logo em seguida a Miriam Simone vai estar fazendo a leitura, vai fazendo a prece inicial. Boa noite. Então, a nossa página é Sois a Luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 14. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetrarmos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-los, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamos-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Franciscano Xavier, no livro Fonte Vida, de Emmanuel, capítulo 105. Então, amigos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, acalmar os nossos corações, pedir ajuda aos nossos amigos espirituais, para que possamos compreender tudo que a Miriam passar para nós hoje, para que possamos estar atentos a esses estudos tão importantes do Evangelho e que são capazes de modificar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Vamos pedir também, amigos, pelas pessoas. Está falhando, Miriam Simone. E por tudo, nós agradecemos. Nós agradecemos a Miriam Simone e a Thelma, apesar da falha aí na comunicação. E agora eu passo a palavra para a Miriam, que vai fazer o tema 18, Sol da Terra e a Luz do Mundo. Miriam, Miriam, só um pouquinho antes de você começar, só para eu dar um recado, porque eu vou precisar me ausentar, não vou estar até o final da reunião, e avisar vocês, gente, que hoje é o nosso último dia de estudo desse ano, né? De 2023, a gente vai fechar com o Sal da Terra, Luz do Mundo. A gente
fechou na semana passada todas as bem-aventuranças, né? E agora Miriam vai trazer para a gente. Retornamos em fevereiro e estaremos comunicando a data do retorno, tá bom? Obrigada, viu, gente? Um grande beijo para todos. Então, nós estamos no tema 18, do Sermão da Montanha, e nós vamos falar sobre o sal da terra e a luz do mundo, que está em Mateus. Nós estamos fazendo justamente o estudo do livro 2, que é de Mateus, no capítulo 5, de 13 a 16. Então, nós vamos falar sobre o sal da terra e depois sobre a luz do mundo. Então, vamos lá. Nós já vimos isso, né? Que as bem-aventuranças foram promessas feitas por Jesus aos discípulos, né? Fiéis do reino dos céus. E o Evangelho de Mateus, é só uma lembrança, ele foi escrito quando a era cristã tinha já 50 anos. E o Chaplin, ele fala que não faz sentido a gente supor que não tensionava ser um documento inteiramente cristão. Óbvio que sim, né? As bem-aventuranças mostram, então, como seremos abençoados se a gente fizer disso uma regra da nossa vida. Nós já falamos, né, aqui que a bem-aventurança é um código, né, que vai nortear as nossas vidas, né? Então, elas vão mostrar que é uma total atitude da nossa mente, uma forma particular de caráter. Então, a importância dessas bem-aventuranças, elas são muito grandes, né, para normatizar a nossa conduta também. Então, Jesus sempre ele vai ele apresenta nessas bem-aventuranças características dos espíritos felizes, que em tudo se alinham com as qualidades do homem de bem. Então, tem um link, né, com as qualidades do homem de bem, quando Jesus apresenta as características desses espíritos, então, felizes. E Jesus também exorta-nos a que nós adotemos uma série de comportamentos que demonstram as respectivas consequências. Ou seja, cada comportamento nosso tem uma consequência, né? Desde a forma que interpretamos as leis divinas, que nos clama a eterna busca da perfeição moral, até como fazer a caridade a maneira correta de orar. Então, Jesus, ele nos dá todas as fórmulas, né, para que a gente consiga fazer essa interpretação das leis divinas, né? Então, quando a gente entende esse caminhar nosso à perfeição moral, como é que a gente faz a caridade, né? E como é que a gente, então, deve orar. Então, logo após as bem-aventuranças, né, que nós terminamos semana passada, né? E antes de proferir as próximas exortações, o Cristo afirma que nós somos o sal, né? Ele fala, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que está registrado não só em Mateus, como nós vamos ver. Então, a gente lembra que Jesus estava lá, sentado no monte, dando instruções aos seus discípulos, para facilitar esse aprendizado. Então, ele utiliza as comparações do dia a dia dos discípulos, do dia a dia deles, né? Então, a gente já viu vários tipos da figueira, ele vai utilizando aquelas comparação. E aqui ele utiliza o sal, né? Que ele usou o sal porque tinha um significado muito grande para eles, né? E ele oferece essa lição para os seus seguidores, a lição do vós sois o sal da terra. Vocês interrompam, tá? Então, o Evangelho vai trazer no capítulo 5, de 13, né? 13, 14, 15, 16. Ele vai falar assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insonso, com que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para que todos que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Então, esse é o evangelho de hoje. Então, a gente vai começar, só para mostrar, não vou ler não, que esse mesmo texto tem, além de Marcos, tem de Mateus, tem em Marcos e Lucas, e eles têm algumas diferenças, mas no final o significado é o mesmo, tá? Mas eles têm diferenças de algumas palavras, tá bom? Então, sal da terra. O sal, como a gente sabe, possui muitas características. E ele podia ser utilizado metaforicamente de várias maneiras. Porém, Jesus está se referindo ali como um tempero. E esse tempero tem como função salgar ou ressaltar o valor dos alimentos. A gente sabe que o sal, como tempero, ele não cria sabores. Quando a gente bota sal numa comida, aquela comida não muda o sabor. O peixe não vai virar uma carne, por exemplo, vai ter gosto de carne, por exemplo, mas ele vai realçar as qualidades que aquele peixe tem. Essa é a função do sal para salgar, né? Comida sem sal é insonsa, não é? Não tem muito gosto. Mas quando a gente bota um sal, todas aquelas qualidades, ela realça as propriedades daquele alimento que ali está. Ok? E olha Paulo, lá em Colossenses, que ele fala: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Então, eu falei que é muito importante, a gente vai ver no transcorrer do estudo, como o sal tinha uma importância muito grande para os judeus, porque tinha até uma aliança com Deus do sal, né? Então, ele fala para que a palavra da gente seja agradável, temperada com sal, ou seja, de tirar da nossa palavra tudo que tem de bom, para ela trazer características muito boas, melhores do que aquela quando falou, que elas leve para outro uma característica boa, né? Uma vibração boa, né? Da palavra, né? Então, que ela seja temperada com sal, que ela tenha. E, além disso, o sal, além de dar sabor aos alimentos, ele também conserva os alimentos. A gente sabe, né? Nós temos a carne, carne seca, né? Que ela é conservada no sal, entre outros alimentos, né? E a gente sabe também que, seja na terra ou no mar, o sal é inalterado e inalterável. O sal não muda, né? Então, você não consegue alterar o sal. Você consegue acrescentar algumas coisas, mas não altera a função dele. E aí, então, vamos pegar só o trechinho de vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insonso, com o que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, esse é o primeiro trecho, né? Para que vocês acham que essa passagem, que para você, para cada um de nós, o que Cristo quis dizer? Que nós somos o sal da terra. Se a gente se tornar insonso, para que nós vamos servir? Nós não servimos mais para nada, senão para ser lançado e pisado. Qual a opinião de vocês? Por que o Cristo falou que a gente era o sal da terra? Vamos, gente, nós estamos em 6 aqui. Elisa, Cléia, Bira Simone, Solange, Thelma. O que é o sal? Por que Jesus falou para a gente que nós éramos o sal do mundo? Porque depende de nós tornarmos este mundo melhor, né? Mais alguém? A nossa importância, né? Tanto é que ele fala, se a gente se tornar insosso, não vai servir para nada. Então, assim, como a Bíblia Simone falou, nós temos a importância de mudar, de melhorar, de transformar. Ok, então vamos seguindo. Olha que interessante, né? Jesus era judeu, né?
E tanto ele quanto ai, meu Deus, Mateus, eles usam muito, eles se baseiam muito nos textos antigos, né, dos profetas antigos. Então, esse Chaplin, ele fala que é possível que aqui, quando ele fala vós sois o sal da terra, ele tem usado um provérbio conhecido em seus dias, que ele acha que possivelmente era um ditado romano, que desse sal que tem propriedade distinta, além de salgar, também de conservar ou de condimentar os alimentos. E a ideia geral é que o crente santificado deve demonstrar ter a realidade daquilo que professa. Olha só. Então, assim, eu sou o sal da terra. Então, eu preciso estar sempre de acordo, ou agindo de acordo com aquilo que eu professo, com aquilo que eu acredito. Da mesma forma que o sal apresenta a propriedade que esperamos dele. Então, assim, o que se espera de um cristão? Não é? Então, nós somos sal da terra, nós estamos agindo de acordo com o que Cristo nos ensinou, né? Com essas leis morais, com as questões das bem-aventuranças, esse código, nós estamos seguindo esse código, né? Vamos professando isso que a gente acredita, que a gente, né, está estudando. Então, era mais ou menos por aí, né? Vocês falaram mais ou menos isso mesmo, né? Então, a gente tem que ser reto naquilo que a gente acredita, na fé que a gente professa. Porque às vezes a gente tem uma mania, né, de na igreja, no centro espírita, a gente acha que a gente é mais santo. Sai dali, nós mudamos o nosso comportamento. E não é assim, nosso comportamento tem que ser o mesmo, onde quer que estejamos, numa balada, numa festa, na casa espírita, não é? Em casa, a conduta tem que ser a mesma, né? Então, olha só, Moisés também utiliza o símbolo do sal como elemento que eleva as ações humanas. Olha só, ele não dá aquele sabor a mais, aquele up. Então, o sal é o símbolo daquele elemento que eleva nossas ações. Aquilo que o discípulo deve utilizar em todas as ações perante Deus. Então, em Levítico, eles falam, está vendo? Ele usa muito. E toda a oferta dos teus manjares, salgarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal do concerto de teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Então, o sal, para a tribo de Levi, era como se fosse o pacto deles com Deus, era a aliança da tribo de Levi, que era uma tribo que eles eram todos. Ai, meu Deus, a palavra está falando. Eles eram todos de sinagoga, eles eram todos. Eram todos ali da sinagoga que professavam a fé. Então, eles tinham esse pacto com Deus, que era o pacto do sal. Ou seja, né, eles faziam de tudo para elevar ações deles, de ter uma conduta reta, né, diante dos ensinamentos que eles tinham. Você Tá? quer dizer que eles eram sacerdotes? Isso. Todos eles, a tribo de Levi, eles eram sacerdotes, Então, eles usavam muito essa questão da aliança que eles tinham feito com Deus, tá? Por isso que eles usavam o sal. O sal era essa aliança com Deus, ou seja, símbolo, né, deles serem puros, esse elemento que vai elevar as ações deles, né? Então, isso era um símbolo muito importante para eles. Alguém ficou com dúvida disso? Então, aqui eu estou dizendo, o sal da aliança com Deus. Então, qual que era essa aliança? Né? Primeiro, olha só, o sal não se decompõe. Isso já é certo? Então, ele não se decompondo, essa aliança não acaba nunca, porque ele não se decompõe. Então, ele podia representar a vontade firme de servirmos às leis divinas. Olha o que o sal representa. A nossa fé e esforço de sempre fazermos o bem.
nossa fé e o esforço, a oferta a Deus daquilo que alimentamos moralmente. E o que tempera nossas ações, né, ainda que imperfeitas, com o esforço do devotamento ao Criador. Olha que coisa bonita, né? Então, essa aliança com Deus, que é o sal, que não se decompõe, ele apresenta algumas características, que é essa vontade firme da gente seguir as leis que ele nos deu, né? Esse esforço para a gente estar fazendo bem, né? Esse alimento moral, ou seja, né, a gente praticar a nossa moralidade, né, e que, mesmo que a gente tenha imperfeições, mas nós estamos naquele esforço, né, de nos melhorarmos e sempre devotados a Deus. Então, Jesus fala mesmo que nós somos esse sal da terra, né? E ele nos esclarece que temos por função temperar a terra do coração humano com as ações desenvolvidas na seara cristã. Olha que bonito, né? Então, ele fala para a gente que a função nossa é temperar, mas temperar o quê? O nosso coração, o terreno do coração, a terra do coração. É bonito que a gente pode lembrar também da parábola do semeador, né? Esse terreno que começa tão árido, tão pedregoso, né? E através do sal, aqui, fazendo uma analogia ao sal, ele pode, então, tornar esse coração mais humano, mais cristão, mais amoroso, não é? Que se envolve mais com o próximo. Então, o sal tem essa função, né? Por isso que ele fala que nós somos esse sal da terra, né? E tais ações, né, que a gente vai, essas ações que nós vamos desenvolver, elas resultam lá da promessa e do pacto que Deus fez com Abrão. E está isso lá em Gênesis 12:15. Então, só para a gente... aqui, né, do lado, está filhos de Abraão. E aqui está filho de Abrão. Porque, na verdade, ele nasceu Abrão. Depois, quando Deus o deu para ele, a terra do Sará, ele virou Abraão, que era pai de todos. Então, só depois dele ter encontro aí com Deus, que ele muda o nome de Abrão para Abraão, tá certo? Então, esse é. Então, Moisés e João Batista também eles titularam essa humanidade a que Jesus chamou de sal da terra, filhos de Abraão. Então, porque Abraão aí era pai da humanidade. Então, nós todos somos filhos de Abraão, certo? Então, vamos ver o que eles, né? Por que Jesus chamou sal da terra, o sal da terra dos filhos de Abraão. Então, ele fala, os filhos de Abraão são, na verdade, todos os espíritos que seguem a lei de Deus, os que transformam as pedras inférteis dos seus corações em terrenos férteis. De novo, fazendo uma analogia, a parábola, né? A parábola... Acabei de falar e já esqueci. Gente, eu estou demais. E que parábola que é que eu falei? Eu já esqueci, gente. Transforma em pedras, a parábola... Semeador. Semeador. Isso aí. Então, aí, olha que interessante, né? Então, são espíritos que oferecem à terra fértil do coração as sementes semeadas pelo semeador divino. Então, olha só, para que essas sementes que o semeador divino planta, né, do nosso coração, para elas brotarem, nosso coração tem que estar com terreno, com a terra fértil, né? E o sal faz essa função de ajudar esse terreno do coração, né, a se melhorar. Lógico, né, gente, que é uma analogia aí, mas ele vai se melhorando através do nosso conhecimento, das nossas ações, do nosso caminhar evolutivo. Mas isso é interessante, todos nós somos filhos de Abraão mesmo, que todos os espíritos que seguem a lei de Deus. Então, o sal ajuda a gente a transformar esse terreno infértil dos nossos corações em terras férteis, para que brote a semente, para que haja semeadura, né? Nessa terra firme aí, que é a terra do nosso coração.
ok? Quando vocês quiserem falar, viu, gente, fazer alguma... Pode falar. E ele segue dizendo que o sal nas ofertas de manjares, ao invés de mel, olha só que legal, o sal era oferecido nos manjares ao invés de mel, porque o sal, mais do que o mel, vê só, significava aliança, fidelidade da promessa, porque era uma natureza que era não perecível, né? Do pacto de amor imutável a Deus. Olha como ele escolhe uma substância, né, que não sofre modificações. Então, o sal era um sinal de purificação e santidade. Olha só, ele derrete o gelo. A palavra verdadeira de Deus derrete os corações frios e endurecidos pelo pecado e pelas barreiras humanas. Então, olha como, né, esses estudos judaicos aí, como que eles fazem essa analogia, né? Que a gente, quando pensa em manjar, a gente pensa em doce, né? Mas aí ele está falando que, muito mais ao invés do mel, o sal significa aliança, fidelidade, promessa. Então, existe uma aliança com Deus. E essa aliança foi feita com sal, porque ele tem todas essas características. Alguém quer comentar? Vamos. Então, para o judeu, o sal tem muita importância. E se ele é insonso, né, ele fala que para mais nada presta, né? Então, depois de perder o seu sabor, o sal nunca mais readquire o verdadeiro caráter. Gente, isso é muito forte. Se a gente trouxer para a gente, então você imagina, né? Depois que a gente se perde na senda evolutiva, ou depois que a gente se torna insonso, né? Será que aqui ele está falando do sal que nunca mais readquire o verdadeiro caráter? A gente até que readquire, mas que luta, não é? Que a gente tem que fazer para voltar para a estrada reta. Por isso que ele fala, assim sucede aquele acolhe os ensinamentos, aquele que acolhe os ensinamentos e as bênçãos de Deus e depois abandona. Então, aquele que começa, né, no caminho reto, entendendo as leis de Deus, mas depois abandona, então ele compara com esse sal, que depois que ele perde o sabor, nunca mais readquire seu verdadeiro caráter. Então, a gente sabe que nós conseguimos, sim, mas com muita dificuldade, com muito estudo, com muito um caminhar muito longo e difícil, não é? Isso isso estava lá no Velho Testamento, ok? Vocês querem comentar essa questão da gente nunca mais readquirir o verdadeiro caráter depois que o sal perde seu sabor? Essa analogia que ele faz do sal que não adquire o verdadeiro caráter com a gente? Eu acho que aí ele foi muito taxativo, né? Depois de perder o seu sabor, o sal nunca mais readquire o seu verdadeiro caráter. Mas a gente sabe que a gente erra, mas a gente tem a esperança, a gente tem, que a gente sabe que eu posso errar, mas uma hora eu vou mirar e, assim, como é que eu vou falar? Eu vou me voltar para o caminho certo. Então, assim, então, quando ele fala que nunca mais readquire o verdadeiro caráter, eu acho que ficou É por pesado, né? causa disso que Mas eu tô dizendo, mas é que ele está para a comparando com o sal o gente, tempo todo, né? Uhum. Eu acho que é também da época, né, gente? Lembra que existia o céu e o inferno, acreditava-se num céu e no inferno, que os maus iam para o inferno. Acho que isso foi da época, né? Essa Ai, conclusão desculpa. aí, esse conceito. Hoje em dia a gente mudou totalmente o conceito, né? Que o mal não é mal para a vida toda. As pessoas Uhum. podem mudar, podem melhorar. Depende delas, né? Eu sei lá o que eu fiz aqui, apertei 2 vezes. Amiga, Oi. boa noite. Eu cheguei em casa agora, saltei do carro agora. Uhum. Então, o que que eu posso falar? Eu acho que existem duas vertentes aí.
Perdeu. Quando ele fala do elemento sal, que diluído na água perde totalmente seu sabor, é porque muito diluído demais, ele passa a não existir Não, praticamente, né? Mas sim. você tem a outra vertente, é o excesso de sal, que você pode botar numa comida ou num caráter, que aí é o cara que é radical demais em determinadas coisas. Então, ele não é, ele acha que está fazendo por conta da aliança, mas na verdade ele não está fazendo por conta da aliança. Ele É. está fazendo por sua própria conta, Uhum. né? Então, esse sal aí, ele tem que ser na medida certa, dosado, adquirido adquirido, dosado. Agora, o importante dele é o quê? É o sabor e a conservação dos alimentos e a conservação que ele fazia, que É. naquela época era extremamente importante. Sim, ele era super Conservar, importante. conservar. Na hora que você lavava a carne que você tinha salgado, ela se tornava mais perecível. A carne que você tinha salgado para conservar. Sim, por isso que eles faziam aos poucos, né? Só o que vai usar mesmo. Entendeu? Exatamente. Então, eu acho que tem várias interpretações aí embutidas, figuradas, entendeu? Sim, eu Porque concordo. eu não vejo uma única interpretação aí, não. Mais alguém? Vamos seguir para a gente conseguir entender, então. Vamos ver. Então, ele tá fazendo os trechos do Evangelho, né? Senão, ele fala, para mais nada serve, se ele não tiver sabor, senão para ser pisado pelos homens. Então, ele diz que o Talmud mostra que o sal, que não era puro e útil para os sacrifícios, porque eles faziam sacrifícios com sal, ele era lançado nos degraus e aclives ao redor do templo, para impedir que se tornasse escorregadio, e assim era pisado pelos homens. Olha só. Então, o que não precisava, não era usado, por isso que ele tá se referindo, né? Que quando ele perdia o sabor, quando ele se tornasse insonso, né, ele não servia mais para nada. Então, eles jogavam, né? A gente faz isso até hoje, né? O pessoal coloca sal quando tem antigamente, não sei a quantidade, quando no gelo, não é? Quando tem muito gelo, às vezes para conservação de algumas coisas, então eles usam mesmo, né? E para firmar mais algumas coisas, então eles jogavam desse jeito, as pessoas não escorregavam, né? Ele impedia, então que as pessoas escorregassem quando eles pisavam, né? Então, aqui, ó, na pavimentação de estradas era usado sal. Assim também a religião, sem autenticidade, dificilmente tem real valor para os discípulos de Jesus ou para o mundo em geral. Então, ele está sempre fazendo esse contraponto, não é? Dessa questão da autenticidade, dessa questão da gente proferir a fé de uma forma da mesma forma, onde quer que a gente vá, né? De ser realmente autêntico em qualquer lugar que a gente esteja, né? Ele vem fazendo isso, né? Porque não adianta você bater no peito, né? Minha culpa, e depois você sai dali e faz as coisas completamente diferentes, né? Então, a gente tem que vivenciar, ou então se esforçar ao máximo para vivenciar aquilo que a gente aprende, né? Nem sempre a gente faz 100%, mas a história do semeador, de novo, volta, né? Porque vai a 30%, a 60%, 90%, né? Até um dia a gente está lá, chegar ao 100%. Então, ele fala de novo, né? Para mais nada serve, senão para ser lançado e pisado fora pelos homens. E, Aí é o que eu falei, que era o excesso de sal, aham, que aí as pessoas se intoxicam, digamos assim, e se tornam muito mais arrogantes, muito mais pedantes. Os sim, fariseus, por exemplo, sim, da época de Jesus.
certo, hoje também, né? A gente, às vezes, por conhecer E alguns nós, até hoje, preceitos, né? muitos A gente diretores acha de que a casa gente sabe. espírita, Aham, sim. um pároco-chefe de uma paróquia que condena e não aceita ninguém, que não se enquadre nos moldes tradicionais arcaicos e tudo mais, né? Esse é um problema, porque sempre foi assim, né? Quem acha que conhece um pouquinho mais, obstera a luz daqueles que estão ao seu redor para ele ser sempre aquele que tem o conhecimento, né? Ou então se Exato. arroga, né? De ter esse E aí conhecimento, né? atropela quem está querendo fazer o bem. Sim, sim, isso é verdade. Então, por isso que ele fala que a religião sem autenticidade dificilmente tem real valor para os discípulos de Jesus, para o mundo em geral, né, Nível? Então, ele fala, então não serve mais, você tem que jogar tudo fora, que nem a religião. Sem autenticidade, não tem valor, né? A gente está falando isso agora, né? Então, muita coisa também não adianta, porque essa muita coisa aí que nós estamos falando é a gente se achar, né? Quando a Solange fala que sal demais estraga a comida. A gente, às vezes, se dá o valor demais, então não é autêntico também, né? Quando a gente está demais nas coisas, ou se sentindo além dos outros, também não existe muito a autenticidade, né? Porque às vezes a gente usa conhecimento ao nosso favor, né? E interpreta ele da maneira como a cognição entende isso, né? Então, a minha cognição tem um entendimento que vem das histórias que eu já vivi, dos conhecimentos que eu já tive. E aí, então, eu enxergo aquilo daquela forma, e nem sempre admito que o outro enxergue de uma outra forma, né? Então, isso também a gente tem que prestar atenção, porque essa é questão de autenticidade, não é? E, além disso, às vezes tenta manipular os outros Sim. para que sigam o mesmo caminho. Sim, ainda mais porque o meu caminho que é o certo. Aquilo que eu enxergo, aquilo que eu entendo, aquilo que é o certo. Quando, na verdade, a gente precisa de todos nós para caminharmos juntos. Então, aqui ele está saindo daquela premissa, né? Que se o sal se tornar insonso, com o que salgaremos? Então, o próprio Champlin aqui, ele fala que depois de perder o seu valor, o sal nunca mais readquirir seu verdadeiro caráter. Isso nós já falamos, né? Esse daqui eu já falei. Que acolhe esse independente, depois nos abandona. Desculpa. Eu não percebi. Então, ele fala que, na condição de espíritos esclarecidos pelas lições do cristianismo e cientes do valor das bem-aventuranças, que nós estudamos todas, né? Então, quando nós estamos espíritos esclarecidos pelas lições do cristianismo, estamos cientes, né, desse valor das bem-aventuranças, a gente tem ou deve assumir o dever de temperar a terra da humanidade, ainda tão necessitada de frutos divinos, agindo como semeadores do Cristo. Olha só, bonito, né? Então, agora não é mais o Cristo que semeia em nós, somos nós que vamos semear essa terra da humanidade. O dever moral do cristão sincero requer grande esforço para que ele possa se libertar das más tendências. Para tanto, realize esforço de autossuperação por meio da vontade firme e da fé inabalável. Olha só, bonito isso, né? Cristo, Deus, na verdade, já semeou, né? Inclusive, ele fez uma semeadura de colocar uma consciência do bem e do mal em cada um de nós, não é? E agora nós temos que semear, né? Nós já agora esclarecidos por essas lições, ciente do valor, né, de todo o Evangelho, não só das bem-aventuranças, mas do Evangelho todo do Cristo, nós temos que assumir esse dever, né, de semear essa terra, né? Isso é muito lindo, gente.
Muito bonito, né? Mas para isso nós estamos prontos? Óbvio que não, né? Nós temos ainda que fazer um esforço grande, porque nós trazemos muitas más tendências, muitas. Então, é aos poucos que a gente vai se libertando delas, né? E por isso, então, nós temos que fazer todo esse esforço de se superar, né? De ter, através da nossa vontade, da fé firme e inabalável. Então, essa o que nós que pretende que a gente faça, né? Que a gente precisa fazer. E eles falam que o mestre completa se não utilizamos o nosso potencial e a nossa vontade firme para elevarmos nossas ações e intenções aos céus, estaremos fadados a passar pelas provações sem entender-lhes as preciosas lições. Ou seja, se o sal perde o sabor, para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Olha, ele repete aqui, gente, você viu só? Então, ele fala, se a gente não utiliza esse potencial que foi semeado em nós, né? Através da nossa vontade firme, porque nós temos dificuldade, né? Então, ele veio meio de encontro com aquilo. Nós estamos fadados, ó, a passar por provações. Ele não está falando que nós não vamos evoluir, mas nós vamos passar por provações, porque nós precisamos entender essas lições. Então, para a gente entender, quanto mais a gente dificultar esse entendimento, mais sofrimento a gente vai ter para conseguir entender, né? Então, aí que nós vamos perder esse sabor, né? E para mais nada serve para ser lançado e pisoteado pelos homens. Olha só, na verdade, isso para mim, esse lançado e pisoteado, é aquele momento em que a gente tem que resgatar as nossas dificuldades, né? São os momentos de expiação da gente, né? Nós temos que expiar, porque a gente não conseguiu saborizar ou semear de uma forma certa. Então, ou erramos na dosagem para mais ou para menos, né? Ou então saímos completamente da linha, né? Em suma, ser o sal da terra é ser o tempero divino nos corações humanos, dever de todo cristão consciente. Então, é muito bonita essa analogia que ele faz, né? Da gente ser esse sal da terra, é esse tempero, é o que a gente tenta fazer, né? Através de estudo, através de evangelização, através de caridade, enfim, a gente tenta implantar esse reino de Deus, né? Através de exemplos para as outras pessoas e para a gente continuar evoluindo sempre, né? E a gente concluindo esse trecho, ele fala que o homem é o sal, mas o que lhe garante o sabor é o exercício da sua espiritualidade, que se traduz de forma objetiva nas diretrizes do Evangelho de Jesus, não é? Então, assim, por isso que ele fala que o sal ele não muda, ou seja, aquilo que a gente aprendeu está sempre ali, né? A gente não vai perder o conhecimento, mas se a gente não exercita esse conhecimento, não é? Que sal somos nós? Se a gente não exercita aquele conhecimento em prol do próximo, não é? Então, é isso que Jesus vem trazendo, essas diretrizes do evangelho dele. E ele diz aqui que uma pessoa pode ser bonita, atraente, mas se não tiver virtudes, é uma pessoa insonsa. Então, quem garante para a gente, né, esse tempero, na verdade, são as nossas virtudes, né? São o que a gente está amealhando de conhecimento, de virtude, nessa caminhada nossa, né, rumo à nossa perfeição. Deixa eu ver aqui mais. E ele segue dizendo, e esse olha só, é o Sérgio Lopes, que o meu estudo está baseado todo nos livros dele. Esse livro dele é o Código do Monte. Ele fala, Lopes é um psiquiatra, psicoterapeuta. Uma religião pode ser composta de vários cerimoniais e constituída de inúmeros prédios grandiosos,
que abriguem muitos fiéis. Mas, se ali não houver o evangelho aplicado em simplicidade, não será uma morada do Cristo. Vocês concordam com isso? Com Total. certeza. Não é? Então, se ali não tiver evangelho, e evangelho com simplicidade, com a dose exata de sal, né? Com o sal na medida, né? Porque o sal na medida é simplicidade. Então, ele diz que é a pitada de espiritualidade que faz a diferença no trabalho. Olha lá, a pitada da espiritualidade que faz a diferença no trabalho, no lar e nos relacionamentos. Muito bonito, né? É aquele sal que vai revivar, que vai reacender aquelas relações, mas é a pitada. Não pode usar a mão cheia, que aí não dá certo também, não. Então, na condição de espírito esclarecido pelas lições do cristianismo e ciente do valor das bem-aventuranças, devemos assumir o dever de temperar a terra da humanidade, vem de encontro com aquilo, né, que a gente já falou, ainda tão necessitada de frutos divinos, agindo como semeadores do Cristo. Então, ele está conclamando o tempo todo da gente se tornar essa terra fértil e da gente semear, né? A terra da humanidade, que a gente sabe que ainda é um terreno muito infértil, muita dificuldade, mas é devagar que a gente vai fazendo essa terra se transformar, né? Com pitadas e pitadas de sal, que somos nós, não é? Através da nossa ação, né? Da ação do bem, exercendo essa ação do bem, que a gente vai, então, fazer essa semeadura aí. E já está na época, né, gente? Nós já fomos muito ajudados, né? Então, vivenciar o Evangelho é ser o sal da terra, é ser o tempero divino nos corações humanos, dever de todo cristão consciente. Né? E esse tempero divino aqui, que o sal está representando, é sempre o amor, né? Esse amor incondicional, não é o amor do ser, né? Ah, só amo você se você fizer isso, mas se ela faz... Não é assim, é o amor incondicional, né? O amor sem barreiras, sem questionamentos, né? Então, para que a gente medite, né? Sendo o sal da terra, né? Cada um com cada um, como eu posso realçar as qualidades do Evangelho na minha vida diária para que eu não me torne insípido? Então, insípido e insonso é a mesma coisa, né? Então, qual é o questionamento? Já que nós somos sal da terra, e minha função é semear, como é que eu posso realçar as qualidades que eu já tenho em mim do Evangelho, que eu já me alhei? Pode ser uma ou duas, mas são minhas já. Né? Qual é que eu posso, com essas qualidades que eu já me alhei, ajudar, né? Ser um divulgador desse evangelho na minha vida diária, para que eu não me torne insípido. Como é que eu realço as minhas qualidades amealhadas? Não é? Primeira coisa é não ser chato, ficar repetindo uma coisa o tempo todo no ouvido de quem não quer escutar. Que a gente tem que ter a medida, né? Pois Então, acho que tem é sempre assim. E a medida é para cada um. Não a medida 5 ml para todos. Não é assim. Não Não, é? não é. A Cada medida é espírito é um individual. e Pois cada é. um tem uma experiência diferente. Sim, é individual. Eu não posso medir o outro com a minha medida. Não dá certo. E nem oferecer para o outro uma medida que é minha. Ele pode querer mais ou menos. E eu tenho que assim, É entender. procurar dar o meu melhor É, para quem estiver ao meu lado que esteja precisando de algo e sendo sempre gentil, cordato, então, mas a gente tem uma mania de pacificador oferecer dentro do aquilo que eu possível. acho que ele que precisa e não o que realmente ele quer, né? Porque nem sempre o que eu acho que ele precisa é o que realmente ele quer. Mesmo que ele precise o que eu acho,
mas ele não está pronto para receber tudo aquilo, né? Ele precisa de doses mais homeopáticas, né? Menores e mais frequentes. Então, a gente é um jogo de cintura, né? É saber usar do conhecimento, né? Ter sabedoria, né? Na hora de usar o conhecimento, para não ser o chato, não salgar demais, nem de menos, né? Cada um tem a sua necessidade, porque se a gente lembra da parábola do semeador, tem vários tipos de terra, né? E vários tipos de semeadura. Então, a gente tem que ir devagar. Alguém gostaria de completar? Não, só falando isso, só completando isso que você falou, né? É a gente entender que cada um tem o seu tempo, né? Sim, E voltando, né, na questão aí da parábola do semeador, existem vários tipos de terra. Então, a gente tem que saber que, às vezes, você vai falar, mas aquela terra está improdutiva, está de sim, pedra, com pedra mais, né? Então, tem que ter o tempo para aquela terra como é que fala? melhore, Se né? Se adube a terra. Se tornar fértil. Mas o se sol também tornar. faz isso, né? Devagarzinho o sol vai tornando aquela terra que é insonsa, né? Uma terra um É. pouquinho melhor, né? Então, assim, a gente Então, Dá o exemplo de devagarzinho, vida, né? sim, devagarzinho a gente vai ajudando. Mas tem que ter sabedoria para fazer isso, que senão a gente mata de vez. Ok? é indulgência, a gente É, ser indulgente, não querer que a pessoa aprenda de uma hora para outra. Não, a gente tem que ter esse discernimento, que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, e não adianta, né? A gente querer, por mais que a gente impor, não, saiba, com certeza, pode impor. com certeza. Então, gente, vamos passar para o segundo, que praticamente o texto é praticamente o mesmo, assim, o significado, mais ou menos, né? Quando ele fala, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, tem muito a ver. Eu só estou trazendo porque Lucas também traz, mas traz um pouco diferente, mas o texto quer dizer a mesma coisa, mas a gente vai encontrar também em Lucas, tá? Então, gente, não tem uma relação muito parecida? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Vocês não acham que a correlação entre os ensinamentos é muito próximo, sal da terra e luz do mundo? O que vocês acham? Que ali atrás ele estava falando, quer ver? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E aí? Eu acho que quando ele fala, né, gente, é a Fala. luz, a gente já sabe, né, o caminho que deve ser, a conduta que devemos ter. Então, assim, a partir do momento desse conhecimento, a gente colocar em prática. E quando a gente coloca em prática, a gente acaba, vamos dizer assim, iluminando o outro e ajudando que o outro também faça a sua transformação. Então, mas você vê uma correlação entre o sal da terra e a luz do mundo? Sim, é como o sal, né? Como a gente acabou de falar agora, né? É o tempero, né? Que como é que eu vou explicar? O sal, como você falou, ele destaca o sabor dos alimentos. Eu acho que nós, como eu falei antes, a gente vem para poder transformar e nos transformar e transformar
esse planeta, assim como luz, né? Aí no caso da luz, nós já sabemos, ele já diz que você já tem o conhecimento, vocês são a luz, então vocês já sabem. Então brilha, vivencia para você iluminar o outro também. Isso, Eu não mais sei se estou alguém. falando Não, eu acho que eles são bem parecidos mesmo. A função dos dois pode ser muito diferente, mas dentro dessa proposta, eles fazem basicamente a mesma coisa. Então, ele vai falar assim: na terminologia dos rabinos, luz se refere a Deus, a Israel, a Torá e a outros elementos importantes da religião hebraica. Davi foi chamado de luz de Israel. A luz, à semelhança do sal, deve ser útil. Como o sal, basta uma pequena chama para retirar das trevas um ambiente. Ambos, sal e luz, podem ser utilizados como imagens de crescimento espiritual. Então, tudo que ele vem trazendo do sal e tudo que a gente discutiu ali, cabe muito bem aqui, né? Porque ele fala, basta uma pequena chama para iluminar uma treva. Mas, de repente, se ela for muito pequenininha, ela não consegue, e se ela for muito grande, ela ofusca, não é? Então, a mesma analogia do sal, a gente pode colocar aqui também, né? Então, eles dois servem para esse crescimento. E é um crescimento espiritual que a gente tem que sair da gente para ir semear. É a questão de você fazer a semeadura. Porque não adianta você ficar com essa luz debaixo do alqueire. Não adianta você se esconder com a luz, como não adianta você ficar insonso com o sal que você tem, né? Não aproveitar ele para ele ser usado. Então, ele fala, do mesmo jeito que ele falou da característica do sal, a luz aqui, ó, ela tem a característica, uma difusão de luz ao mundo. Ela dissipa as trevas, transferência de conhecimento. Então, ela tem um significado, para mim, muito parecido, né, com o que o sal ali faz. Por isso que está no mesmo trecho do Evangelho, né? Então, Jesus, o Cristo é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Está lá em João, e Paulo fala que os crentes são luzes secundárias. Paulo chama a gente de luzeiros, enquanto Cristo é a luz verdadeira que ilumina todos os homens, ilumina tudo. Nós somos luzeiros, né? Que somos as luzes que são secundárias. Então, ele fala que é possível que sejamos assolados pelo sentimento de impotência perante a grandiosa tarefa de nos transformarmos em luzeiros ou de refletirmos a luz do Cristo. Com certeza, né? Não sei se é impotência ou gera uma ansiedade, né? Porque sabemos a quanta distância estamos de ser esse luzeiro e de refletir a luz que ele reflete, né? Talvez por esse motivo o mestre não tenha se limitado a nos dizer que somos o sal da terra, mas também afirmou que nós somos a luz do mundo. Então ele acha, né, que a gente, então, o que Jesus fala do sal, que é uma coisa, né, muito mais uma coisa material, muito mais fácil de entendimento, de você trabalhar com ela, né, do que essa luz, que praticamente é uma coisa que você não pega, né, uma coisa que é difícil, às vezes, da gente entender. Então, mas ele é aquele que reflete essa luz e nós somos ainda aquela chaminha que estamos, né, começando a brilhar, né? Mas como podemos ser a luz do mundo se ainda estamos a construir em nós a iluminação interior? Tá vendo? Como é que eu posso começar a ser esse luzeiro aqui que Paulo falava, se ainda estamos aqui, ó, começando a construir a luz interior dentro de nós? Então, ele fala que o próprio mestre dá a resposta a essa pergunta. Quando ele fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, fácil
né? Ele já deu o caminho, ele já deu o código, né? Ele já deu tudo para a gente. A dificuldade é nossa, né, em segui-lo. Então, como ser a luz do mundo é seguindo ele, né? Quem seguir ele não anda nas trevas, vai ter luz da vida. Então, é uma coisa que talvez esteja distante ainda para a gente, mas a gente sabe o caminho. E o caminho também é trilhado, apesar da gente poder fazer muitas coisas juntas, mas esse caminho é individual, né, que a gente faz. Então, aí só para um questionamento, será que nós somos mesmo, já conseguimos chegar a ser um luzeiro? Né? Não precisa ser um luzeirão, né, gente? Pode ser um luzeirinho. Será que nós já entendemos, né, que nós somos esses crentes, essas luzes temporárias, que do mesmo jeito do sal, né, nós somos essa luzinha que vai, né, espargir, né, e semear também esse conhecimento? Somos nós esses luzeiros? A resposta é interior, né? Então, lá na Gênesis, né, Kardec fala que sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, que ele não está entrando em questões, corpo fluídico, nada disso. Não podemos deixar de reconhecê-lo como um dos espíritos da ordem mais elevada e, por suas virtudes, colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo, forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente confia a seus mensageiros diretos para o cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um mensageiro, um Messias divino. Então, aqui ele está falando, por causa que ele fala que ele é a luz do mundo, né? Então, Kardec fala, não vou julgar a natureza do Cristo, mas ele, com certeza, é o espírito mais elevado que esteve aqui na Terra. Ele é um espírito, né, de grande dimensão, de grande evolução, não é? E ele é o nosso governador. A ele foi dado, né, por Deus, né? Ele foi enviado por Deus para ele, então, ser aqui o governador da Terra, né? Está desde o momento que a nebulosa se desprendeu lá do Sol para que o nosso planeta fosse, então, criado. Então, ele está, desde esse momento, ele está ali, dirigindo, né, junto com um séquito de espíritos também superiores, mas ele que está na direção de tudo que nós temos nesse planeta, né? Então, a luz cristã irá irradiar-se no mundo por meio de todos que se esforçam para serem o sal da terra. Olha que bonito. Então, quando eu sou o sal da terra, aquele que prepara a terra, olha que lindo, né? Então, ele está falando dessa preparação que o sal faz da terra, né? Tornando essa terra mais propícia à semeadura. Então, aí a luz vai irradiar, né? O luzeiro já está bom para ser irradiado, né? Jesus cuida dos homens por meio dos próprios homens, está vendo? Nós agora que temos a oportunidade, ou que temos tá ruim hoje. Temos a oportunidade de ser os semeadores. Nós agora chegou a nossa vez de semear, não é? Então, por isso que ele fala, Jesus cuida dos homens por meio dos próprios homens, utilizando a luz de cada um de nós, mesmo que seja pequenininha, quando junta bastante, ela fica maior, né? Então, utilizando as luzes que cada um já conseguiu absorver em si para auxiliar os outros na estrada da evolução. E é isso que a gente faz muito junto, né? Quando a gente faz um estudo junto, né? Cada um que dá um palpite ou uma opinião, vamos dizer, né, palpite, uma opinião daquilo que pensa, daquilo que aprendeu, daquilo que entendeu.
Então, isso enriquece muito, porque muitas vezes, a hora que eu li, eu tive um entendimento. Aí chega uma pessoa e lê, quando a Solange mesmo falou do sal, o excesso de sal, né? Eu falei, é verdade, na hora que eu li, eu não tinha pensado nessa questão. Então, isso ajuda a gente a ampliar nosso conhecimento. Então, aquela luzinha vai juntando com outra luzinha, e isso vai formando um feixe, não é? E esse feixe ajuda a gente a crescer, a se desenvolver para poder ser um luzeirinho um pouco melhor, né? E ele diz aqui que o mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Ó, isso é muito importante, ele sempre fala isso, né? A gente precisa trabalhar, a gente tem que se doar, a gente tem que exercitar, não é? Então, ele assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Então, desde aquele momento até hoje, né, quando ele partiu, e muito antes, né, ele está ali, ó, com a gente, não é? Nos orientando, nos ajudando, dando essa assistência, que é uma assistência que é contínua. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Muitas vezes a gente não enxerga, né? Às vezes, quando acontece alguma coisa, a gente fala logo eu, então por que eu? Então, eu que trabalho tanto em prol disso, daquilo, né? Por quê? Então, a gente precisa entender que muitas vezes a gente passa por dificuldades porque elas são uma necessidade para o crescimento da gente, porque é nas dificuldades que a gente realmente aprende, né? Que a gente sai da gente, vai em busca. Normalmente, quando a gente está muito bem, está tudo tranquilo, a gente não se move, né? A gente vai buscar na dificuldade mesmo. E ele diz que no Evangelho, então, ele está dizendo: para que a luz consiga dissipar as trevas, é necessário que ela se exponha a estas. Olha só. Então, não adianta eu ficar em casa aqui de perna para cima, porque eu sou uma luz, eu já sou um luzeiro. Eu vou ficar aqui para dissipar as trevas. Como assim? Eu tenho que ir onde ela está, né? Então, eu tenho que ir até ela. Então, para eu me expor, eu vou ter que ter prudência, mansidão, olha só, de coração, firmeza, coragem, para dar testemunho de vida cristã, o exemplo da consciência reta de quem segue a Deus. Olha que legal. Então, essa exposição, eu preciso de ter o quê? Algumas virtudes também, né? Ter o código do Sermão da Montanha comigo, né? Para que eu não me queime também, né? Eu não salgue demais as coisas e eu também não me queime, né? Porque as coisas têm que ter medida certa. Há de se ter vontade firme no bem, em conformidade com os preceitos evangélicos, ainda quando todos ao redor pressionem para o oposto ou quando paixões e desejos impulsionem para caminhos contrários ao do dever moral. Isso aqui é muito complicado para a gente, né? Então, a gente estava falando isso, né? Como que a gente lida com aquele que não enxerga o que eu estou vendo, ou que tem comportamentos completamente diferentes daquilo que eu entendo, como é que eu lido com eles? Eu preciso de ter vontade firme, sim, mas eu preciso ter cuidado, né? Saber que cada um tem que receber de acordo com as suas necessidades ou com a sua vontade, que nem todo mundo está pronto para eu oferecer uma chama maiorzinha, né? Ou aquilo que eu já acho que eu já conquistei, né? Isso é complicado. E aí, gente, é fácil isso? Com certeza que não, né? Mas a gente precisa colocar em prática, a gente precisa, não é para deixar para depois, é difícil, vou deixar para a próxima, não. É difícil,
mas eu tenho que tentar, mesmo que eu não consiga. Então, assim, é um dia de cada vez, é um momento a cada vez. Se a gente não consegue, não vamos botar, né, a coisa muito grande, propósito muito grande. Não, nesse horário da manhã, amanhã, no horário da manhã, eu vou tentar fazer tudo, né? Depois a gente passa por um horário mais extenso, até que a gente consiga, por dia a dia, vivenciar isso. É claro que fácil não é. A gente tem muitas ainda, tem muitas vícios, né, para serem modificados. Vícios e sentimentos que não são nobres, né, vamos dizer assim, que a gente precisa, que a gente carrega há milênios. Então, há várias reencarnações. Então, mas a gente tem que começar a colocar em prática hoje, agora, e não deixar para depois. Ah, porque é difícil? É, mas eu tenho que fazer isso agora. É, eu lembrei muito dos livros mesmo do André Luiz, né? Que eles sempre falam, né, o cuidado que os mentores têm de não se mostrar como na verdade eles são, né, para não causar um impacto negativo ou não causar um desconforto, né, em quem se olha tão escurinho e vê de repente alguém que está reluzente ao lado dele, né? Isso é interessante, né? Eles se apagam para ficar praticamente do nosso nível para que a gente consiga caminhar com eles. E a gente tem muita dificuldade de fazer isso com o próximo, né, gente? A gente se arroga assim, eu sei, olha, o Evangelho fala isso, porque Jesus falou aquilo, porque... E a gente não percebe que o outro ainda está tão distante, né, dessas questões. Se ele conhecesse o Cristo, ele não estaria com certeza daquele jeito, mas conhecer o Cristo demanda muito tempo, né? Então, eu acho lindo quando alguns deles, em vez de levitar, eles vão andando, porque André Luiz não conseguia ainda levitar lá em nosso lar, né? Ele vai andando, porque os outros não conseguiam levitar. Isso é lindo, gente, sabe? Eles chegam até nós, é isso que ele fala da luz ali, não é? Ela tem que se expor às trevas. Então, eles faziam de tudo para que a gente se sentisse à vontade, ou ele se sentisse à vontade com eles. Isso é muito legal, muito bacana isso, né? Então, ele fala que a claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Nossa existência é uma candeia viva. Então, não tem jeito, para a gente brilhar, a gente precisa dessa energia, precisa de gastar, de ter essa energia para gastar, né? A gente não adianta a gente ficar sentado no sofá de perna para cima, que a nossa luzinha vai se extinguir, né? Ela não, que o nosso combustível acaba e nós não conseguimos renová-lo, né? Então, ela se extingue, com certeza. Então, assim como Jesus reflete a luz de Deus, nós podemos refletir, de algum modo, a luz do Cristo. A luz cristã irá irradiar-se no mundo por meio de todos os que se esforçam por serem sal da terra. Então, ele junta as duas coisas, né? Essa luz que vai irradiar-se por meio de todos que se esforçam para ser o sal da terra. Porque o sal é uma coisa material, né? Um sal é uma coisa muito mais perto da gente, né? Então, quando a gente salgar na medida certa, quando a gente fizer na medida certa, essa luz já vai irradiar. Nós começamos a irradiar essa luz que a gente traz, né? Ainda muito fraquinha, mas aos poucos ela vai se tornando uma luz mais brilhosa. Aí ele fala, ele está seguindo o que ali, Jesus cuida dos homens pelos próprios homens, utilizando as luzes que cada um já conseguiu absorver para si, para que possa auxiliar os outros na estrada da evolução. Então, é isso, somos nós auxiliando ao próximo, auxiliando aquele que precisa, né,
nessa estrada que nós estamos aqui compondo. Só estou praticamente repetindo aquilo. Então, a luz deve brilhar sem qualquer empecilho, e a questão é, tem alguma coisa que está impedindo a nossa luz de brilhar? Ou ainda não chegamos a ser nenhum luzeirinho, né? Será? Então, isso aí é muito particular, cada um sabe, né? O que a gente anda fazendo, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa melhorar. Então, quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade e imparcial se procura seguir os passos do caminho comum. Então, é aquela tipo meia-culpa, né? Quando à noite, né, a gente fizer aquela reflexão, né, do que eu fiz durante o dia, né? Será que eu feri alguém? Será que a minha atitude não foi boa para alguém? Então, nesse costumeiro balanço que a gente deveria fazer, né? Vamos reparar com honestidade e imparcial se a gente procura seguir os passos do mestre realmente nesse caminho comum, né? E aqui nós conversamos e está jogando umas coisas soltas. Então, dizer que uma pessoa é iluminada pode deixá-la cheia de vaidade. No entanto, esse não é o convite para o ego, é um convite para o self. Olha que bacana. Então, tem gente que se envaidece mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado com os elogios, né? Porque elogio causa, né, um ego muito grande. E aí ele fala, quando eu falo para a pessoa que ela é iluminada, né, não é para deixá-la com vaidade, porque o elogio que eu estou fazendo não é o ego, né, porque meu ego, né, é para o self. O self é aquilo que é mais espiritualizado, é a porção lá de cima, né, que tem a ver com a espiritualidade. O ego não. O ego é eu aqui, né? É o meu umbigo, né? O ego é mais o meu umbigo mesmo. Então, esse não é um convite para o meu umbigo, é um convite para a minha espiritualização, para eu alcançar o superior, né? A minha luz brilhar lá no superior. Então, o Sérgio, que fala de novo no Código do Monte, não brilhar no sentido de não distribuir as coisas boas que cada um tem, pode ser uma demonstração de egoísmo e de falta de humildade. Olha só, o que vocês acham disso, gente? Quando eu não distribuo as coisas boas que eu tenho, é uma demonstração de egoísmo e de falta de humildade? Sim, e é muito frequente. Tem uma história, né, que se conta do palestrante e do que dava um curso lá de evangelização e de um senhor que sempre sentava na última cadeira e que um pouquinho antes da aula terminar saía correndo para ir embora para casa. Aí ele se sentia vaidoso, imponente, em virtude de ser o professor, etc., né? O palestrante. E aí, quando ele desencarnou, ele chegou lá e encontrou quem foi o recebê-lo. Foi esse senhor que saía cedo. Por que que ele saía cedo? Porque ele morava muito longe e tinha que pegar o último ônibus, senão ele não dormiria em casa, Olha entendeu? só. É. A diferença era que ele punha em prática o que ele ouvia e o outro só falava. Falava, é isso aí. Pois é, não aproveitava nada o que ele ouvia da voz dele mesmo, né? E o Haroldo fala do dia que o cara deu uma fechada no carro dele, que ele estava com um filho e que ele se aprontou para xingar o cara e quem segurou ele foi o filho. O filho virou: "Você vai xingar, pai?" E se for alguém que escuta as suas palestras, Olha só. Mas é entendeu? isso, né? Pois é isso, né? A gente ainda não está totalmente pronto, né? E aí o menininho que salvou a vida dele. Ai, muito bom. Então, para concluir, vós sois a luz do mundo,
E a luz não argumenta, mas esclarece, socorre, ajuda e ilumina. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Que combustível é esse? Somos nós, não é, gente? Nós e o nosso É o amor conhecimento, que está que o em amor, nós, né? isso, que é o combustível, né? O amor, a caridade, essas coisas que nos impulsiona a clarear caminhos, a varrer sombras, salvar vidas, como aquele da anterior, ajudando aquele senhorzinho que estava no chão, né? Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Nunca dá puxão de orelha. Então ele fala, Eu vi um Oi. exemplo, Miriam, Hã? muito bonito. Eu vi um exemplo muito bonito agora com a história do Bracuí, né? Com o Ah, problema do Bracuí. sim. Todas as igrejas adventistas de Angra se uniram a pedido da Igreja Adventista de lá do Bracuí, tá? Ou a pedido, ou para auxiliar, e Aham. estão subindo todas para o Bracuí, os que estão não sem trabalho, com tempo disponível, Para e estão ajudar. lavando e limpando todas as casas e as ruas, Olha só. com seu próprio esforço pessoal, levando seu próprio material, e estão pedindo, inclusive, voluntários de qualquer religião que estejam disponíveis que possam comparecer, entendeu? Eu achei lindíssimo. É, sim. É, mesmo porque o asilo, né, tá com o pastor Wagner, né, que é da igreja, da Assembleia, né? Eles são... Mas eu não sei como que é a união deles, não, porque estava na hora também, né? Vamos ver como é que isso funciona. Mas muito bonito, sim. E só seguindo, ele fala, uma luz que se acende de repente em plena escuridão, que são esses aí que estão indo, né? Na qual se debate aflitos em busca de um caminho que não encontravam. Ela pede para imaginar essa luz, né? É o exemplo que você deu, né? Então, eles foram essa luz que acendeu, né? Naquela escuridão, daquele pessoal que estava ali com suas casas invadidas, com muitas dificuldades, né? Porque não é fácil fazer uma limpeza depois que essa água baixa, que só sobra lama, não é? Então, eles estão realmente sendo o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, Ó, é sentir e vivenciar. Aí ele fala, não é olha pesado, só, é meu irmão. Hã? então, eu não falo só na limpeza, não. Eu tenho falado sempre com a Irânia, né? Porque Aham, a casa dela foi bem atingida, né? A casa foi. dela entrou 1,70 m de água, ela perdeu tudo. Uhum. E aí eu tenho falado todo dia para ver como é que tá, o que que se pode fazer de ajuda. E falou assim, não, não adianta nada. Não tenho fogão, não tenho geladeira, não tenho nada. Mas o que está salvando são os evangélicos. Eles passam aqui todo dia e trazem a quentinha pronta. Ah, eles estão Entendeu? fazendo. Então, está se alimentando com as quentinhas que o evangélico está entregando, né? Olha só, né? Não estou É, nem só na questão da limpeza, não. Então, eles num estão todo, entregando. né? Tem É. muita igreja por ali também, né? Porque eu nem pensei nisso. Falei, vou levar algumas coisas. Não, não adianta. Não tem fogão, não tem luz, tá tudo sujo, não tem geladeira. É, eles conseguiram limpar Não, ontem, acho que entendeu? a casa. Ontem foi, hoje também. Tá todo dia um pouquinho, né? Porque não É, tinha água. porque é Agora muito. que tá A começando. lama é uma grudeira, é uma coisa horrorosa. Os filhos tá vindo de Volta Redonda, o filho, a irmã, e estão pegando algumas coisas, estão levando, ajudaram sábado e domingo. E assim tá difícil para todo mundo, estão fazendo um mutirão mesmo lá, porque é Tá? muita lama, né? Muita lama. Então, só para terminar, quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Então, é o que nós estamos falando, que vocês estão trazendo, né? Que é uma honra. Então, essas pessoas estão iluminando, né? Nessa verdadeira, elas estão iluminando, sendo esse sal da terra, né? Essa luz para essas pessoas que ali estão com tanta dificuldade. É isso, gente.
Bom, mas alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Então, a gente vai agora partir, né, para a nossa prece final. Eu vou pedir para Solange, você faria para a gente a nossa prece de encerramento? E aí eu gostaria, Solange, que você colocasse na sua prece esses irmãos, né, que foram atingidos por essa chuva, que a gente vibrasse por eles também. Oi? Solange, acho que ela não escutou. Eu Oi, tô acho. aqui. Tá. Desculpa, é que eu recebi uma visita agora. Fala. Desculpa. Então, você consegue fazer a nossa oração final? Passo. Aí eu ia pedir para você colocar também em intenção esses irmãos do Bracuí. Com toda certeza, do Bracuí, do Frade, do Perequê, de todas as regiões atingidas e que estão sofrendo muito em todos os aspectos, os velhinhos, nossos que poderiam ser nossos pais, nossos tios, nossos avós, né? É. Todos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, nosso guia, faça de nós instrumentos da vossa paz e encaminhe nossos trabalhos e nossos serviços ao bem do próximo. Pedimos que através dessas orações, vibrações de muita luz, muita paz, muita tranquilidade, muita calma e muito amor, cheguem a todas essas pessoas, que elas sejam amparadas, iluminadas e tranquilizadas a cada dia que se passa, porque com a calma e com a paciência, tudo vai voltar ao normal, conforme a vontade do próprio Senhor. E com a amizade de tantos desconhecidos que lá estão trabalhando arduamente em prol desse progresso, do bairro, da região toda. Assim sendo, agradecemos profundamente também por esse estudo, que falou tanto da nossa importância como cristãos e como condutores de luz e de paz, onde estivermos, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa, na na rua, aonde estivermos tramitando. E pedimos que abençoe o Natal de todos, a semana de todos, com muita luz, muita serenidade, muita calma, muita paz e muita saúde para todos. Que assim seja, nas graças de Deus Pai, com as bênçãos de Jesus e o amor de Maria, nossa Mãe Santíssima, e as bênçãos de Meimei, sem dúvida. Que assim seja. Obrigada, Solange. Obrigada, Miriam, pelo estudo, mais uma vez. Hoje é o último, né? Agora nós voltamos em fevereiro, né, gente? Vamos estar voltando em fevereiro. Então, desejo a todos um bom descanso, que a gente consiga colocar em prática esses ensinamentos, que a gente consiga ser essa luz e esse sal da terra. E a gente se encontra, né? O estudo ESD sai de férias, mas a reunião pública continua. Então, até Na quinta amanhã. também. A quinta também, continuamos com o tratamento.
Mas para quem está aqui, só aqui, até o ano que vem. Um Feliz Natal, muita paz, muita harmonia e um ano novo de muita prosperidade, né, para nós todos, de crescimento espiritual para nós todos.